Mas eu quero falar com vocês sobre o Cáucaso, porque algo passou pouco, pelo menos se não absolutamente despercebido, passou pouco notado, que foi uma teleconferência entre o presidente Putin e o líder iraniano Raisi. Nesse papo, tá? E eu vou dizer para vocês por que é tão importante assim. Eu gostaria de ter 5 mil pessoas e não 600 até aqui. Eu tenho certeza que nós vamos multiplicar, mas é importantíssimo para o conflito global que a gente está vivendo. Nessa conversa, o Putin disse ao líder iraniano que espera que o Azerbaijão assine um acordo com os russos e com os iranianos que possa sacramentar uma cooperação no sentido da construção de uma ligação rodoviária e ferroviária que chegaria, entre outras bifurcações possíveis, até São Petersburgo. Tá? Até São Petersburgo. Nery, um abraço para você. E tomara que o Palmeiras perca, com todo respeito. E pedindo desculpas aí para os palmeirenses, mas aqui é Corinthians, né, turma? Um abraço para o Augusto Amado, Cabo Verde, um abração para o Augusto. Gente, o que acontece? Vocês sabem, eu anunciei muitas vezes aqui para vocês, que Israel travou inúmeros pactos com o Azerbaijão, armou o Azerbaijão, declarações de embaixadores de parte a parte, que o Azerbaijão agradecia a Israel por ter participado do seu armamento naquele momento que houve agressão contra os armênios na República de Artsakh e na própria Armênia em 2020. Agora está começando uma conversa entre russos e iranianos que, nos últimos momentos, eu recebi vários relatos que trouxeram uma riqueza muito grande de detalhes. Rússia e Irã estão pressionando fortemente o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia no sentido de estabelecer conexões rodoviárias, ferroviárias, energéticas. Há uma conversa agora, isso independente do resultado da eleição turca, tá? Que, estando com o seu prognóstico indefinido ainda, só o fato de ter ido para o segundo turno já significa muito, eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho o motivo, mas a Rússia e o Irã, aliados importantíssimos, com a mediação da China, que aproximou o Irã da Arábia Saudita, estão tentando, de alguma forma, consolidar o seu domínio sobre a região do Cáucaso. Se isso acontecer, a Europa fica bloqueada em relação ao seu acesso à Ásia. A Europa fica bloqueada em relação ao seu acesso à Ásia. Peguem os mapas e os senhores verão que se o Irã e a Rússia conseguirem com que a região do Cáucaso fique sob seu domínio político e que o Azerbaijão prescinda desta aliança com Israel, naturalmente vai ser difícil para o Azerbaijão ficar com Israel e ficar com o Irã ao mesmo tempo, por mais que o ditador Aliyev tente fazer aí as suas menções para lá e para cá, para um lado, para o outro, vocês sabem que ficar com Israel e ficar com o Irã no atual contexto vai ser muito difícil. Eu mesmo era daqueles muito céticos em relação ao fato de que o Azerbaijão pudesse permitir o trânsito de produtos iranianos, de recursos energéticos, de gás, por seu território em direção ao Irã e vice-versa, do Irã para a Rússia. Agora, está acontecendo uma movimentação política tremenda no sentido de que o Azerbaijão seja pressionado a anuir com essa entrada nesse bloco de influência russo-iraniano. Isso bloquearia o acesso da Europa, o acesso da União Europeia ao continente asiático nestas rotas, até mesmo o Kılıçdaroğlu na Turquia, que cogitou o reestabelecimento de uma rota da seda passando pelo Irã em direção à China, naturalmente prescindindo do Azerbaijão, porque o Azerbaijão vai terminar no Cáspio, né? Mesmo nesse caso, a dependência absoluta dos desejos do Irã, da Rússia e, eventualmente, das repúblicas do Cáucaso que ficassem sob sua influência, não permitiria que a Europa chegasse ao continente asiático. Seria um golpe tremendo no interesse da Europa, no interesse dos Estados Unidos e no interesse de Israel também. Então a pergunta que fica, gente, é a seguinte: será que o ditador do Azerbaijão, anuindo com esta pressão, porque mudou o mapa do Oriente Médio mais do que nunca, mais do que a aliança entre a Rússia e o Irã,
a intermediação chinesa no sentido de aproximar o Irã da Arábia Saudita. Jamais imaginaríamos que o presidente Assad fosse uma cúpula da Liga Árabe, onde seu único oponente fosse o Catar. Jamais nós imaginaríamos que o Hezbollah conversasse com os sauditas, da maneira que tem conversado. Então, agora está acontecendo. Claro, Erinaldo, a Índia é importante, a gente chega na Índia. O que está acontecendo nesse contexto do que a gente está vivendo agora é uma importante, absoluta mudança de panorama. O Nery está colocando aqui que a Rota da Seda dependeria muito da Turquia e da sua conexão com a Europa. Mas não se esqueça, Nery, que para a Turquia passar em direção à Ásia, ela precisa passar pelo Irã. Ela precisa passar pelo território iraniano, isso é uma situação, uma condição inexorável. Ela precisa passar pelo território iraniano. Ou pelo Cáucaso, em última instância. Então, quer dizer, se você tivesse o controle total dos iranianos, dos russos, e, de alguma forma, é um termo um pouco pesado que eu vou colocar aqui, mas para a compreensão de vocês, não quero que isso seja tomado ao pé da letra, mas nós podemos imaginar o seguinte, que os azeris, os armênios e os georgianos, ficando sob essa influência da aliança russo-iraniana, seriam como que quase protetorados desta situação. Nesta situação da aliança russo-iraniana, sob influência da China, naturalmente, principalmente econômica. E eu quero dizer para vocês, se bem, Pedro Rossi, a questão de Artsakh, ela é muito delicada, porque mesmo que o governo armênio venha aí a anuir com a tal da integridade territorial do Azerbaijão, com base no que seriam os acordos de Alma-Ata, de 1991, primeiro você tem que Alma-Ata, em 1991, fala sobre um status quo, e a República de Artsakh, ela vem antes do Azerbaijão pós-soviético. Ela é parte do Acordo de Cessar-Fogo de 1994. E mais, a questão da autodeterminação, a nível hierárquico, ela não se sobrepõe à questão da integridade territorial, elas estão no mesmo nível. Então, nesse caso, o que aconteceria, essa pergunta é interessantíssima, provavelmente, se acontecer esse acordo de paz e houver uma demarcação da fronteira, a população de Artsakh entra como um outro fator, independente da questão da República da Armênia e do próprio Azerbaijão, nessa história toda, nessa consecução. E, naturalmente, os russos então diriam, muito provavelmente, olha, vocês fizeram um acordo em relação aos seus limites territoriais, mas a República de Artsakh, que tem todos os pressupostos da República da Convenção de Montevidéu, de 1934, ela entra como outro ator. Vocês querem, mas eles não querem essa dependência, eventualmente, da ditadura azeri. Então, nesse caso, preservar-se-ia o interesse e a vontade do povo de Artsakh. É isso que a gente espera e, naturalmente, em todas as conversas, seja em Chisinau, que agora no dia 1º, seja as que já ocorreram em Bruxelas, em Moscou, em Washington e tudo mais, é sempre imperativo dizer que, por mais ou menos sutis que tenham sido as situações, sempre é dito que há um elemento chamado o antigo Oblast de Nagorno-Karabakh dentro das fronteiras da União Soviética. Ele torna-se independente antes do Azerbaijão, e o Azerbaijão, inclusive, assina pactos com essa república por ocasião do cessar-fogo de 1994, que foi violado pelo Azerbaijão de forma absolutamente ilegal.